Olá, estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Um abraço aí a todos da TVC. Olha, nós estamos também pelas redes sociais, eu quero agradecer a audiência, você que nos assiste pelo YouTube, no canal TVI Oficial do YouTube, hein? Muito obrigado pela audiência, já são mais de 15 mil inscritos. Inscreva-se você também, faça parte da nossa comunidade. E você que quer assistir a gente também de forma mobile, né? Levar a TVI aonde você quiser, no bolso, na mochila. Você pode levar através do nosso site, nosso portal tviplay.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa programação, todos os detalhes. Você vai ter também ali notícias atualizadas pelo Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, nosso parceiro. Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo alguns destaques de hoje do Jornal à Tarde. Você pode entrar lá no nosso aplicativo tviplay.com.br e você vai conferir todas as notícias de graça. Você não vai pagar nada e vai estar aí acessando o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, Jornal à Tarde. Bom, gente, programa de hoje, né? Sexta-feira, você já sabe, é um dia mais relax. Nós vamos ter aqui muita informação. Vamos falar de política, vamos falar de economia. Vamos falar aí das broncas que estão acontecendo aqui em Itabuna, Ilhéus, na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. E vamos trazer também quadros especiais. Hoje é o dia do Politiza Elas, né, com a Lisdele, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Hoje também é dia do quadro O Assunto É, com o jornalista Kleber Torres, jornalista renomadíssimo, já trabalhou em grandes veículos de comunicação do Brasil. E hoje está aqui com a gente fazendo o quadro O Assunto É, daqui a pouquinho aqui em nosso programa, tá bom? Tudo isso a partir de agora, aqui direto do Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. Estamos aqui na divisa entre Itabuna e Ilhéus, em plena Mata Atlântica, chove aquela garoazinha aqui desde as primeiras horas do dia de hoje e a gente está aqui num clima super agradável. A mínima hoje registrada aqui em Itabuna, no Alto das Comunicações, foi de 22 graus e a máxima vai ficar aí na casa dos 28 graus. Não há possibilidade do sol aparecer forte hoje, hein? O dia vai estar nublado, parcialmente nublado em alguns momentos. Mas o sol, se aparecer, vai ser timidamente a partir das 2 da tarde, tá bom? Até lá, o dia vai ficar encoberto. Agora, amanhã, sábado, o sol vai abrir, né? As nuvens vão se dissipar e o sol vai brilhar forte amanhã em Itabuna. Vamos ver, Ilhéus, vamos ver se vai dar praia amanhã. Você que está aí já sextando, né? Se preparando aí para a partir da tarde você já zarpar aí para Ilhéus. Ilhéus amanheceu hoje com a mínima de 23 graus, né? Um pouquinho quente para o normal. A máxima vai ficar aí na casa dos 28 graus, assim como Itabuna, hein? Nesse momento, na Avenida Soares Lopes, o tempo é chuvoso, muitas nuvens no céu e deve continuar assim até 1 da tarde. A partir da 1 da tarde, o sol começa a brilhar forte em Ilhéus, tá bom? E deve permanecer assim por todo o dia de amanhã. Então, amanhã, o sol vai brilhar forte em Ilhéus e deve dar praia, tá certo? Provavelmente no domingo, aí sim, possa voltar a chover em Ilhéus, tem uma probabilidade de chuva aí para Ilhéus, em torno de 40% para domingo, segunda, terça, quarta-feira. Mas sábado, especialmente, dá uma praiazinha, viu? Dá para você aproveitar. Vamos falar agora de outra cidade que fica aqui bem pertinho da gente, Buerarema. Um abraço, Vinícius Bran, em Buerarema, Orlando Filho, toda essa turma aí. Vinícius Bran agora não está nem em Buerarema, né? Verdade, Vinícius. Você agora é secretário do prefeito aí de Ilhéus, Valderico Júnior, né? A gente deseja sorte aí para você nessa empreitada. Valderico Júnior, que foi, né, um evento chinês para tentar atrair investimentos para Ilhéus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha, a mínima hoje em Buerarema foi de 21, a máxima será de 27 graus. Pouco mais agradável que aqui, né? Chove nesse momento, pode chover ainda mais até o meio-dia. A partir das 15 horas, o sol volta a aparecer na cidade de Buerarema, com possibilidade de amanhã o sol brilhar o dia inteiro, hein? Já em Bicaraí, ali pertinho também, né? Sentido Vitória da Conquista, a gente tem aí tempo chuvoso, nesse momento 25 graus, a máxima vai chegar aos 27 graus.
tempo é chuvoso também até ao meio-dia, 1 da tarde, depois fica parcialmente nublado e amanhã o sol volta a brilhar com força, hein? Já Ibicaraí, nesse momento, 25 graus, a mínima foi de 21, a máxima não passará dos 27 graus, chuva nesse momento e deve continuar assim até o meio-dia, meio-dia e meia. Depois o sol aparece timidamente. E amanhã o dia fica nublado, a parcialmente nublado, hein? Vamos agora para Itajuípe. Um abraço aí à turma boa de Itajuípe. 25 graus nesse momento. A mínima registrada em Itajuípe foi de 22, a máxima vai ficar na casa dos 28 graus. Nós teremos em Itajuípe chuva aí até o meio-dia de hoje e amanhã a previsão é para emendar aí segunda, domingo, né? Chuva aí até a próxima semana. Vitória da Conquista, 22 graus nesse momento. Um abraço, Gustavo Magalhães, Maísa Magalhães. Um abraço a todos vocês aí, hein? A mínima foi de 18 e a máxima não vai passar dos 24 graus aí em Vitória da Conquista. Nesse momento, nós temos aí 22 graus, tá certo? Vamos ver se vai da praia em Itacaré. Um abraço aí o Kleber Isaac. 27 graus nesse momento em Itacaré. Na Praia da Concha, nós temos aí 24 graus de mínima, máxima 27. Hoje chove aí até às 15 horas, provavelmente, muito fraquinho. Agora amanhã o sol brilha forte da praia, hein? Porto Seguro chove bastante hoje e amanhã. Nesse momento, por sinal, já está chovendo. 26 graus nesse momento ali na Passarela do Álcool. Os termômetros marcando 28 de máxima. Aí daqui a pouco, a partir do meio-dia, hein? Essa é a previsão para Porto Seguro. Já Canavieiras, né, a nossa Canes, 26 graus nesse momento. A mínima hoje lá foi de 23 e a máxima não passará dos 27 graus, não vai da praia. Vai chover hoje, amanhã, domingo, segunda, tá certo? Então, essa é a nossa previsão para você aí que está em casa acompanhar como é que fica aí a previsão, né? Se vai chover ou não nas cidades aqui próximas, principalmente você que quer se deslocar à fazenda ou quer ir à praia, né? E você de Ilhéus que nos assiste, claro, né? A gente tem que manter você bem informado. Olha, gente, daqui a pouquinho, né, a gente vai falar mais de política. Estou recebendo aqui algumas informações, vou ter que dar uma checada aqui, né, antes da gente comentar. Mas eu queria falar, né, especialmente sobre a questão aqui de Itabuna. As pessoas nos procuram, olha, a minha rua, o meu bairro, né, está esburacado. A prefeitura disse que ia passar por lá, mas não passou. A gente vai procurar, a gente vai entrar em contato ainda hoje com a secretária Sônia Fontes. Vamos ver até a disponibilidade dela vir aqui ao programa para falar sobre isso. É que com essas chuvas, né, fica difícil até tapar buraco, a gente entende. Porque o asfalto é uma matéria que não combina com a água. Se você botar, joga fora. Então, às vezes a empresa ou a própria prefeitura fica aguardando o tempo melhorar para tapar os buracos, para colocar ali a borra asfáltica, né? E ela tem aderência e não fique se largando fácil. Isso eu estou adiantando para você aqui como leigo, mas com a palavra, claro, a Prefeitura de Itabuna. Vamos aguardar para ver. Outra dúvida, né, de pessoas que nos perguntam muito aqui é sobre a duplicação que está sendo feita aqui na saída entre Itabuna e ali o condomínio Cidadele. As pessoas querem saber se vai ser uma duplicação meia boca, né? Tipo aquela ali que já foi feita na BR, ou se vai ter um canteiro, se as bicicletas e motos não vão ficar cruzando no meio da pista, como é que vai ser essa duplicação? Então, eu vou também tentar ouvir aí a secretária Sônia Fontes para que ela esclareça esse projeto para a gente, porque o projeto da duplicação é do governo do estado, mas tem a supervisão da prefeitura, porque é uma área urbana. Então a prefeitura é que vai ditar a regra ali, como é que ela quer, como não quer. Uma coisa eu posso informar, né? O alongamento da Avenida Juracy Magalhães ali não vai ser duplicado, né? Já deu para ver, vai ser uma pista simples, até mais estreita do que era antes. Vão colocar ali meio fio e passeio dos dois lados e provavelmente uma pista para ciclistas, né? Então, estamos aguardando ali a Coelba tirar os postes, relocar os postes, para que a gente possa ver se isso vai ser possível ou não, essa ciclovia aqui na saída da Juracy Magalhães. Agora, depois da Juracy Magalhães, aí sim,
tem mais espaço. Já está sendo feito esse alargamento, inclusive a empresa contratada pelo governo do estado já está colocando o asfalto, mas as pessoas estão apreensivas sem saber, né? Porque tem um quebra-mola ali, então será que essas motos vão ficar cruzando o asfalto, vai continuar tendo acidente? Porque não deixa retornar só no viaduto, né, que está sendo construído. Então, isso aí eu tenho que ouvir a secretária Sônia Fontes e ela que vai explicar melhor sobre esse projeto. Vamos convidá-la, né, para ver se na semana que vem ela pode vir aqui ao programa esclarecer melhor como será esse projeto, tanto do lado da BR-415, quanto do outro lado do rio, que pega ali da Câmara de Vereadores e vai até a BA-649, que já fica ali depois do bairro São Judas, né? Lá as obras também já começaram, está sendo feito o trabalho de infraestrutura, a construção do cais, que protege ali a margem do rio Cachoeira, e ali vai ser também, segundo eu tive informações da secretária, né, a última vez que conversei com ela, a prefeitura vai ornamentar ali aquela orla também do lado de lá. Vai fazer canteiros com jardim, vai fazer pista de Cooper para as pessoas praticarem ali sua atividade física e uma área de convivência, né? E vai unir aquela orla à orla ali da Câmara de Vereadores. Então, aquelas pessoas que gostam de malhar no início da manhã, no final do dia ou no meio do dia, elas terão agora não só 2 quilômetros ali no centro para ficar dando volta. Elas poderão percorrer ali mais de 10 quilômetros, né? Porque se ela sair do São Caetano e for até a BA-649, ela vai ter aí uns 5 quilômetros de ida, mais uns 5 de volta, são 10 quilômetros. Então vai melhorar bastante para não ficar só ali no centro dando volta, volta e volta. Então, fora isso também, vai desafogar o trânsito de Itabuna muito, porque tem muita gente que está saindo do São Caetano, saindo da Kennedy, saindo do Jaçanã, saindo de Buerarema, saindo de vários lugares ali, quer ir para Ilhéus. Aí não querem passar por dentro do centro de Itabuna. Elas vão pegar ali o São Caetano, pegar a Kennedy, depois vão pegar a Princesa Isabel, né? Ou a Roberto Santos, pega também ali pode pegar a Beira Rio, que é a Avenida Assis Maron, e já vai sair em Ilhéus. Então desafoga bastante aquela subida da Juraci Magalhães, desafoga bastante ali a Cinquentenária, a Amélia Amada e a adjacências. Então, como mobilidade urbana, Itabuna vai ganhar muito. E a área imobiliária também, porque o bairro São Judas ficou abandonado, esquecido aí mais de 60 anos, né? Um bairro nobre, com muitas casas boas investidas ali. Esse bairro vai ter sua área agora mais valorizada. Então, pessoas que têm uma área grande ali, um sítio, uma chácara, né? Ele vai querer até lotear para construir prédios, apartamentos, para alugar. O bairro já está todo asfaltado, pelo menos quase todo asfaltado, sinalizado. E agora falta apenas essa grande avenida para coroar ali esse trabalho naquela região do bairro São Judas. Então, realmente, o prefeito Augusto fez uma coisa que só o Baldo Dantas teria feito lá em 1980, quando ele foi prefeito, 82, se não me engano, quando ele asfaltou vários bairros da cidade que nunca tinham visto pavimentação. Então, dessa vez, o prefeito Augusto Castro fez a mesma coisa ali com o bairro São Judas, né, na sua grande maioria. O bairro São Judas só tinha asfalto ali na primeira rua até a BB, né? Depois não tinha mais asfalto. Então, agora, ele ganhou asfalto em todas as suas ruas transversais e vai ganhar essa grande avenida, que é um divisor de águas, viu? Quem viu o bairro São Judas até agora não vai reconhecer o bairro São Judas daqui a 5, 10 anos. Vai ser uma nova cidade ali, eu não tenho dúvida disso, porque muitos imóveis agora vão começar a ser construídos naquela região. Isso vai aquecer o comércio de material de construção, vai aquecer o comércio imobiliário, né? As pessoas vendendo, trocando terreno, casas, enfim, vai ser uma maravilha, porque a orla, se ficar como eu estou imaginando, né, que a secretária me disse que vai fazer, vai ser uma orla belíssima, né? E outra coisa, você agora pode, por exemplo, você quer vir para o bairro de Fátima, tem algo acontecendo lá na Cinquentenária, no Jardim do Ó, aí você sai do São Caetano, você não precisa cruzar o centro da cidade, você já pega ali direto, já pega a ponte nova que vai fazer, né, que está sendo construída, sai aqui no viaduto da Juraci Magalhães, que está sendo construído também, e já vem para o bairro de Fátima. Então você
a Itabuna começa a ganhar outra cara, outra dinâmica, né? Uma dinâmica de uma cidade mais desenvolvida, que tem entradas e saídas e facilidade no trânsito, coisa que a gente não tem até o momento. Então essa obra vai ser de grande importância no momento que ela foi inaugurada para Itabuna. Agora, por falar em inauguração, um assunto que não quer calar. O governo do estado, através da Condé, fez a licitação para a reforma da Feira do São Caetano. A promessa para aqueles feirantes que vivem daquilo ali, e eles relutaram para sair justamente porque eles tinham medo que eles não pudessem voltar mais para aquele local, porque ali é um ponto consagrado. As pessoas estão em casa fazendo uma comida e falam assim, vou ali na feira comprar um tempero que faltou. Vou ali na feira comprar uma laranja. Vou na feira comprar uma farinha. O outro falava, vou na feira ali porque me deu uma ideia aqui, vou fazer uma receita diferente. Como ele estava pertinho da feira, ele saía, se deslocava, ia lá a pé mesmo, comprava e estava tudo resolvido. E esse movimento ali no São Caetano não parava. Só que, o que acontece? A feira do São Caetano, ela começou a reforma através da Condé. Dá para cortar, Cássio, para outra câmera? A feira, né, teve o início da reforma pela Condé, e aí, de uma hora para outra, a construtora que estava fazendo a reforma da feira parou as obras e desistiu da obra. Ponto. O que é que cabia ao governo do estado? Fazer em regime de urgência. Olha, manda o projeto para o Tribunal de Contas avisando que a construtora abandonou a obra e eu tenho que concluir a obra. Vou fazer em caráter de urgência, sem licitação. Se o Tribunal de Contas aceitasse, beleza, já estava lá, acabou, concluiu ali, né, contrata uma construtora imediata, terminou. Mas não, o governo do estado ficou inerte. Veio a Itabuna várias vezes o governador Jerônimo, toda a imprensa cobrou dele, né? Cobrou dele que... Eu não entendi, Cássio. Suspende, só botar mais alto, aí você está apontando ela para cima. Veja bem, as pessoas, né, que estavam trabalhando ali foram deslocadas para um local mais distante. Então as pessoas, como eu disse, que moram ali naquela redondeza, que queria ir na feira, dar 3, 4 passos ali, já estava na feira, comprava alguma coisa, ela agora não tem como se deslocar até a feira que está sendo mantida lá na Avenida Manuel Chaves. Está torta ali, viu, Cássio? Pode deixar a câmera torta, a câmera tem que estar nivelada. Então, gente, voltando ao assunto, a feira ficou muito distante. Com isso, o movimento dos feirantes caiu e caiu drasticamente, né? Ficou difícil o feirante sustentar sua família sem o faturamento que ele vinha tendo. E aí eles estão protestando e com razão, porque de 6 meses passou para 1 ano e já estamos indo para 2 anos e nada da feira ser entregue. Eu vou dar uma sugestão aqui para a Prefeitura de Itabuna. A feira, segundo o próprio prefeito falou outro dia aí, já foi feito 90% das obras. Já que o governo do estado não está tendo competência para terminar isso de modo imediato, o prefeito deveria assumir esse restante, fazer uma licitação e terminar essa feira. Ora, o canal que era a minha expectativa de se cobrir aquele canal para tirar aquela fedentina dali, a secretária disse que não vai poder cobrir porque o INEMA não deixa. É engraçado, né? Eu vou convidar uma hora o representante do INEMA para ele ir para lá comigo. A gente vai ficar sentado na beira daquele canal. Eu vou pedir a ele para chupar uma fruta, comer alguma coisa ali, para ele desfrutar daquele riacho. Porque eles dizem que aquilo é um riacho, é um córrego. Mas ali todo mundo sabe que é um esgoto. E não pode cobrir, né? Não pode cobrir porque ele não mora ali. Não tem nenhuma autoridade morando ali. Senão eles davam um jeito e cobriam, como já cobriram inúmeros outros canais. Enfim, se não pode cobrir o canal, então faz ali uma paisagem, dá uma limpeza, asfalta a rua e vamos tocar a vida, prefeito. Agora não pode, a rua está cercada, toda cheia de tapume, a feira fechada, sem obras, né? E o feirante sem poder trabalhar dignamente. Porque no galpão onde ele está, não é ruim o local, né? Está arejado, tem sanitários, tem toda a infraestrutura. Mas é longe, só vai ali quem tem carro. Quem não tem carro não vai ali. E o cliente de feira não é quem tem carro. O cliente da feira é a pessoa mais simples, que mora ali mesmo nas redondezas. E ela precisa ir andando na feira porque ela não tem carro. Quem tem carro compra no supermercado, compra em outro local.
né? Então a gente precisa realmente olhar com carinho a situação dos feirantes ali do São Caetano. Eles tiveram reuniões com a prefeitura, mas até agora a prefeitura não fez o que deveria ter sido feito. Na minha opinião, assumir as rédeas daquela obra e concluir o mais rápido possível, ainda que não fique como desejado, né? Mas o principal está lá, que é a cobertura, que antigamente estava ameaçando desabar. Então já foi feita a cobertura nova e um piso novo, né? O resto se ajeita depois. Pelo menos é a minha opinião, já que os feirantes disseram que na casa deles está faltando até proteína para o almoço, porque eles não têm dinheiro para comprar. E isso, gente, não é fácil, né? A vida do ser humano já é muito difícil. Você coloca esses ingredientes aí, fica mais difícil ainda. Quer dizer, como é que um pai de família vai trabalhar tranquilo, sabendo que na casa dele ele não está tendo dinheiro para levar a proteína para a família? Então fica a dica aí, eu vou tentar marcar com a secretária Sônia Fontes para que ela venha aqui falar sobre isso. Claro que ela vai dizer, é uma obra do governo do estado, a gente não pode se meter. Mas se a prefeitura quiser, pode tirar do governo do estado e assumir o restante da obra. O governador Jerônimo, ele não tem o mesmo pique que tinha o governador Rui Correia, ou Rui Correria, né, como era chamado, o Rui Costa, que hoje é ministro do Lula e está relutando aí, né, porque tem muita gente já pedindo para ele voltar a ser governador, mas ele não quer, ele está querendo ir para o Senado. Não sei como é que vai ficar essa disputa aí da eleição, porque o Jerônimo está muito mal avaliado aqui na Bahia, tem cidades aí que ele não está tendo uma boa avaliação, talvez por esse marasmo, né? Por essa demora. Nós temos em Salvador, por exemplo, uma rodoviária que começou a fazer, acho que era o governo de Wagner ainda, a nova rodoviária. Está quase pronta lá, mas não inaugura, fica se arrastando e vai arrastando, né? As pontes aqui que ligam a 415 a 649, começou rápido, depois começou a se arrastar. Agora que vão começar a fazer a terceira ponte, né? Então, Jerônimo está devagar, viu, Jerônimo? Precisa passar sebo de canela aí nas pernas, como diria um amigo meu, para virar o correria aí, como era Rui Costa. Rui Costa não parava um só momento, visitava as obras aí quase todo mês, cobrava e as coisas saíam, as coisas aconteciam. Mas parou, viu? O governo Jerônimo parou. Eu não sei se é falta de dinheiro, eu sei que ele conseguiu agora vai tomar um empréstimo aí ao Banco do Brasil de R$500 milhão, né? Mais um empréstimo. Agora eu queria saber para onde vai tanto imposto arrecadado aqui na Bahia. Esse ICMS aqui é o mais caro e se arrecada ICMS todo dia. E quando o dono de um supermercado deixa de pagar imposto, o Jerônimo manda prender. Aqui em Itabuna teve uma operação anteontem e a Receita Federal veio com a Polícia Civil para prender o dono do supermercado. Aí sorte que teve uma liminar que o juiz acatou, que ao invés de prender, botou só tornozeleira eletrônica. Isso porque o dono do supermercado deixou de pagar imposto. Você vê como o governo é duro para cobrar, né? Devia ser duro assim também para entregar, como o Rui Costa era. O Rui Costa entregava muita obra. O Wagner nem tanto, mas o Rui Costa foi, para mim, o melhor governador da Bahia até agora. Todo o meu tempo de vida, de existência aqui na Bahia, eu não vi um governador melhor do que Rui Costa. Agora o Jerônimo realmente está deixando muito a desejar. E ele que se cuide, viu? Aproveita aqui para falar de política. A sorte do Jerônimo não está pior na fita, é que não tem um opositor à altura. O ACM Neto poderia ser esse opositor, só que o ACM Neto fica muito ligado à Prefeitura de Salvador, a Bruno Reis. A Bahia é muito grande, a Bahia cabe países aqui dentro. Então, se o político não tiver coragem para viajar, para conversar com o povo, para ir nos rincões dessa Bahia, ele não ganha eleição. O ACM Neto não é como o pai dele, o avô dele foi, né, que também só trabalhava para Salvador. Diga-se de passagem, todo o governo de ACM, as maiores obras, tudo que era feito era em Salvador. A ACM nunca fez obra no interior, exceto aqui quando Fernando Gomes foi prefeito, que aí fez as pazes com ele e conseguiu trazer aqui 3 viadutos para fazer esses anéis viários aqui na BR-101,
e o semianel aqui de Ilhéus. Fora isso, não teve obra de ACM aqui no interior. E o ACM Neto está indo pelo mesmo caminho, só olha para Salvador. Então fica o que na mente do eleitor do interior? Se esse cara for governador, só vai fazer obra em Salvador. Eu acho que ele tinha que mudar um pouco esse perfil dele, sair mais da capital, pisar o pé mais no interior. Bota o pé para andar aí nesse sertão baiano, aqui no sul da Bahia, porque a eleição é ano que vem, né? Então, o Jerônimo, né, o Gera, como dizem aí, está tranquilo, porque não tem oposição, então está tranquilo. A única oposição que pode ter a Jerônimo é o próprio Rui se decidir sair candidato aqui a governador no lugar do Jerônimo. Para o Jerônimo não ir para uma reeleição, né? Bom, já a lista dele já está aqui, né? Pode passar por aqui, viu, por trás aqui, ó. Já a gente vai ter o quadro Politiza Elas. Bom, outra coisa aqui, gente, que eu ia comentar é sobre a questão da Câmara dos Deputados, né? A Assembleia Federal e o Senado, né? Eles estão discutindo agora a derrubada do veto, aliás, a derrubada da medida provisória do Lula, que está cobrando IOF, né? Só que para isso tem que ser apresentadas soluções. E onde vai tirar dinheiro? Porque o governo está alegando que se não der essa cobrança do IOF, o Brasil vai parar. Agora, gente, ninguém fala em prestação de contas à opinião pública, ao povo que paga imposto. O Brasil arrecada trilhões e trilhões de impostos. Estão indo para onde esses trilhões de... Cadê o dinheiro que Lula botou sigilo de 100 anos? São 50 bilhões. Então tudo isso tem que vir a público, às claras, para a gente ver aonde está indo o dinheiro que se arrecada tanto nesse Brasil. E a Câmara de Deputados, nesse ponto, está certa. Quem tem que legislar é a Câmara. Se tem que apresentar alguma medida para aumentar imposto, não é na canetada. Tem que passar, tem que discutir com todos os deputados e senadores. E o Lula tentou ir na canetada, junto com o Haddad, o que foi mal visto aí pelo presidente da Câmara e também pelo presidente do Senado. Eles não gostaram e Alcolumbre chegou a ameaçar. Foi a última vez que aconteceu isso, segundo ele. Isso nunca mais vai acontecer se depender do Senado e do Congresso Nacional de aceitar que o Lula faça uma medida provisória dessa e queira botar a garganta abaixo do povo brasileiro. Bom, eu não sei como é que vai ficar essa briga aí entre o Centrão, União Brasil, que é o partido do presidente do Congresso, e o Lula, até porque o Lula ofereceu ministérios para a União Brasil, né? Teve gente que nem quis o ministério. Então a gente precisa, a partir de agora, ver para onde vão os bois, se vão para o governo ou se vão para o lado do Bolsonaro. A gente vai acompanhar e, claro, que durante a semana a gente vai comentando aqui para você o que vai acontecendo lá em Brasília. A coisa começou a ferver. Afinal de contas, estamos aí há pouco mais de um ano das eleições. Vem aí o quadro Politiza Elas e a gente volta já. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Politiza com Elas. Aqui a informação, ela encontra o compromisso social, encontra a consciência crítica, uma informação
com propósito. Então a gente já está nessa sexta-feira gostosa, uma chuvinha que já está chamando o inverno, já está chamando os festejos juninos. Aqui na TVI a gente começa a debater com muita credibilidade, com muita análise técnica, fatos que movimentaram a nossa sociedade. E para esse debate ficar gostoso e apimentado, eu estou com ela, a nossa analista política mais afinada e afiada do sul, extremo sul da Bahia. Bom dia, querida Larissa Araújo. Bom dia a todos e todas. Como Lisele mesmo falou, vocês são sempre muito bem-vindos. Minha casca de bala. Sempre aqui estamos juntos. E nessa edição do programa Politiza com Elas, não diferente das outras, você vai acompanhar as notícias, as principais destaques da semana e vai também poder aproveitar sempre daquele diálogo, daquele debate, daquela discussão que agrega conhecimento, que agrega informação de qualidade para você, porque é um programa feito por elas, pensando especialmente em você. Essa semana a gente teve aí um destaque que não era tão assim positivo, não foi, Lisdeile? Essa semana, exatamente, infelizmente, a gente vai trazer novamente aqui esse debate para discutir com vocês, que é a mulher política, principalmente a mulher política no Brasil. É isso, a ministra Marina Silva deixou uma audiência do Senado Federal após ser alvo de ataques e considerado ataques realmente, nem considerado visivelmente machistas, misóginos e praticado pelos próprios senadores como Plínio Valério, Marcos Rogério, Omar Aziz, que não respeitou Marina Silva, pelo contrário, a atacou de forma muito covarde, muito agressiva, com frases, mas eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra. Já o senador Marcos Rogério foi pior, Ele mandou Marina colocar-se no seu lugar e a sessão foi marcada por embates, por agressões e foi interrompida com a saída de Marina em protestos ali. Bom, esse é o destaque que a gente inicia essa programação, inicia esse debate. Larissa, quanta agressividade por uma mulher que está para além do ministério. Marina Silva, ela não é apenas uma ministra, ela é uma figura internacional. Ela é componente, presença fixa em conferências globais para se discutir o destino do planeta Terra. Então, ela não é uma mulher qualquer, ela está para além do que esses senadores a agrediram. É uma covardia e a gente pergunta até quando nós, mulheres, que nos posicionamos politicamente, seremos atacadas. E por que, Larissa? Eu quero que a gente discuta aqui nesse início de programa, por que mulheres como Marina Silva são tão atacadas nos seus ambientes profissionais, no exercício do seu cargo político? Quando se diz assim, eu respeito como mulher, mas não como ministra, fica claro que não há o respeito, há a tolerância. E essa tolerância, ela é ali executada até mesmo por uma questão de regimento de lei, porque existe uma lei que defende, que protege a mulher nesse espaço político. Mas a questão do respeito à pessoa humana, independente se é homem ou mulher, a gente sabe que ali não está sendo validado. Sim. Porque a partir do momento em que você tenta invalidar a fala, ou de qualquer forma descredibilizar uma personalidade como Marina, como você mesmo mencionou, Marina, ela é uma personalidade internacional. E essa semana a gente teve a brilhante oportunidade de ler, de acompanhar e de ouvir uma crônica feita por você mesma, onde exemplarmente você descreveu o lugar de Marina, quando disseram para ela, coloque-se no seu lugar. E o lugar de Marina, como você disse na sua crônica, é um lugar que vai além de onde todos eles estão sentados, Marina está ali nas maiores cadeiras representativas do mundo. Ela não está apenas ali sendo a cadeira partidária, ela não está sendo apenas uma representação feminina, mas Marina é a voz que fala sobre desenvolvimento sustentável,
que é muito importante. E o que eu mais admiro em Marina é essa coragem dela. Marina vem, Lisdeile, de um contexto social muito comum da maioria dos brasileiros, né? Ela está ali entre os irmãos, 8 filhos, de origem muito pobre, mulher negra, né? E todo mundo sabe que dentro desse contexto, as pessoas pretas, ainda mais sendo mulheres, elas são realmente mais vulnerabilizadas. É isso. A própria história de Marina, ela já é um contexto de luta e de vitórias para o cenário que ela conseguiu alcançar, né, como senadora, como ministra, pela segunda vez ministra do Meio Ambiente. Então ela foge, ela rompe, ela fura a própria lógica da política com que foi desenhado não só no Brasil, mas na humanidade, que é um espaço de homens, é um espaço de homens brancos, homens de famílias oligárquicas, homens urbanos, e ela foge totalmente essa lógica. A presença dela rompe. E qualquer rompimento causa incômodo, principalmente para aqueles que hegemonicamente sempre ocuparam os espaços de poder, né? Não é a primeira vez que Marina Silva é agredida, ela já passou por diversas agressões, por diversos contextos de violência política de gênero. Lembrando, para quem está assistindo esse programa, a violência política de gênero hoje é crime, prevista no nosso Código Penal, prevista na nossa legislação eleitoral, e a gente sabe que ainda temos muito que caminhar como mulheres políticas, né? Eu que me posiciono como mulheres políticas, faço parte de grupos políticos, bem como você, Larissa, a gente sabe e vivencia na pele o que é ser uma mulher política no Brasil, né? Ainda há muita, vamos dizer, novelinhas ainda em torno das mulheres, muita encenação, muitos homens que gostam de tirar foto do lado das mulheres simplesmente para se mostrar um homem democrata, um homem inclusivo, e que, na verdade, a gente sabe que eles estão não suportando a presença das mulheres, principalmente em pautas que têm grande impacto social, em grande impacto econômico, as pautas que realmente decidem o futuro de uma cidade, de um estado e de um país. Se pudesse, eu já ouvi de muitos, até de presidente de partido, se pudesse, eu não queria que nem existisse cota, né? Então a gente sabe que muitas vezes as mulheres são colocadas nas chapas eleitorais justamente para cumprimento de regras, de normativa, de legislações, mas que a presença delas simplesmente ali é para uma finalidade para retroalimentar um poder que hoje ainda é hegemonicamente dos homens, né? Isso, Larissa? Inclusive, o que acontece hoje com a mulher política dentro desse âmbito é o que sempre aconteceu historicamente no país. A mulher em sua condição de submissão. Então, o homem dentro desse ambiente político, ele não deixou de ter realmente aquelas características de uma sociedade antiquada e patriarcal nesse sentido, onde, como eu gostaria de citar até novamente uma outra crônica sua a respeito de Janja, mas que fala muito também sobre todas nós mulheres políticas. Essa que crônica foi adentramos boa. a esse espaço. Por quê? Como você perfeitamente abordou aqui, para a política e para os homens, especificamente dentro desse ambiente, é importante e interessante ter sim uma mulher ali naquele contexto, mas que seja uma mulher, que seja bonita, né? Que seja ali o enfeite, né? A cereja daquele bolo. Ela tem que ser dessa forma, mas ela não pode falar, ela não pode emitir opinião, ela não pode ter poder de decisão, ela não pode ter lugar de fala, porque se ela faz isso, ela passa a incomodar. Então, todas as mulheres, se a gente observar dentro desses contextos, mulheres que foram citadas até mesmo no livro que você escreveu sobre mulher política, essas mulheres, elas causaram incômodos dentro da sociedade, porque elas foram ousadas, né? E aí, parafraseando o que Marina disse, vocês querem que eu seja submissa, e submissa eu não sou. Então aquilo ali já é uma afronte, né? É isso, Larissa. O senador Marcos Rogério, né, ele disse essa frase: você coloque-se no seu lugar. Essa frase, ela tem uma conotação simbólica, né, de colocar a mulher numa situação de submissão.
de colocar a mulher numa situação que ela está abaixo do homem. Então, quando ele fala para se colocar, a mulher colocar-se no seu lugar, disse, olha, você pode até ter vez como ministra, mas não do meu lado. E não decidindo, porque quem decide sou eu. Então, a fala dele tem uma conotação machista, patriarcal, né? Porque ele não fala isso para outro homem senador, nem para o próprio Omar Aziz, se coloque no seu lugar. Então, a conotação, a gente sabe que não é uma discussão do projeto, não é discussão ali da exploração do petróleo na bacia amazônica, não é a questão da construção de uma BR na Amazônia, não se trata disso, é uma conotação para que ela seja afastada da decisão, mesmo sendo ministra. Pode ter te dado esse cargo aí, mas quem manda aqui somos nós. E é importante, desculpe ele interromper, Elis dele, mas é importante essa sua colocação, principalmente porque essa semana, e merece destaque esse posicionamento, né, da coletividade, Marina, ela foi muito defendida, ela foi muito realmente ovacionada durante esses dias por diversas personalidades políticas e, em sua maioria, mulheres políticas. E isso diz muito, porque cada mulher que se pronunciou, Elis dele, sabe e compartilha da mesma realidade. Então são mulheres que conhecem os bastidores da política partidária. Que já sofreram violências também. E sabem também que muitas delas, em sua maioria, elas são usadas, instrumentalizadas, né? Elas não são ali utilizadas de forma para o bem comum, muito pelo contrário, elas são instrumentalizadas para interesses, né? Interesses ali de grupos seletos. Então essas mulheres que deram voz essa semana a essa situação, elas sabem perfeitamente o que acontece na realidade nos bastidores. E, na verdade, isso é histórico, né? Nesse livro, né, da minha autoria, Mulher Política, Ocupe, Transforme, Inspire, a política precisa de você, né? Esse livro que é da minha autoria conta essas histórias desde o Brasil colônia, que mulheres sempre se posicionaram de forma estratégica para as principais decisões da sociedade, entretanto foram assassinadas, foram silenciadas, né, foram violentadas. Conta as histórias das imperatrizes, das primeiras damas, que através dos seus esposos, dos presidentes, né, deram muitas contribuições, falando de estratégias importantes em determinados momentos do país, né, como várias primeiras damas. E hoje a própria Janja é questionada. Eu fui surpreendida com uma jornalista, né, uma analista muito boa, por sinal, né, de uma emissora de grande porte no país, e dizendo que Janja deveria se ocupar num cenário secundário, bem nos bastidores, porque ela tem atrapalhado o próprio presidente Lula nas suas reuniões presidenciais, né? Ou seja, que a gente até falou que ela seja aquela esposa troféu, né? Que no centro das decisões ela não pode estar presente, sempre colocando a mulher nos espaços reservados aos ambientes domésticos. Então você, como primeira-dama, deveria ser apenas organizadora de jantares diplomáticos, né? De eventos sociais, mas não você estaria permitida a participar das decisões da nação, como muitas esposas, a esposa de Fernando Henrique, né, várias esposas contribuíram muito significativamente para o destino do nosso país. Eu queria até fazer uma ressalva importante, que até mesmo aquelas mulheres que não estão ativas politicamente dentro desse cenário, mas indiretamente, elas também sofrem esse tipo de violência, né? Quando tiram ali o seu poder de decisão, o seu poder de escolha. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre o empresário Eike Batista, e aí contava sobre a história dele, né? Desse grande empresário aqui no país, e tudo ia muito bem, desde quando a sua esposa passou a interferir nos seus negócios, e os seus negócios estavam relacionados com a política brasileira. Então aquilo ali causaria um impacto negativo. A escolha que ela fizesse pessoal, pela sua carreira, passaria a atrapalhar ele. E ela teria que fazer essas escolhas, né? Ela, ali naquele documentário é relatado, inclusive, né, que ela
fazia essas escolhas pensando não nela, mas nele, né? Para não atrapalhar a carreira dele, para não atrapalhar os negócios políticos dele no país, né? E ela passou a ser anulada. Então, o livro Mulher Política, que foi escrito por Liz Daly, ele também destaca isso, né? A importância das lutas daquelas mulheres que hoje nem estão mais aqui entre nós, né? Mas que contribuíram, de fato, com inúmeras vitórias e conquistas. E, ao mesmo tempo, o livro, ele traz ainda da força da determinação e das dificuldades, das barreiras, ainda nos tempos de hoje, encontradas por outras mulheres. Mas vamos, Larissa, caminhar aqui no Politiza com Elas e vamos entender por que Marina Silva foi tão agredida nessa sessão no Senado Federal. E essa sessão, um dos debates é sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Essa lei, gente, ela procura simplificar o licenciamento ambiental. É a Lei 2159 de 2001, que busca unificar e desburocratizar o licenciamento ambiental no país. Ela dispensa uma análise prévia de impactos ambientais para diversas obras, como abertura de estradas, pontes, né? E a licença no Brasil seja uma licença por autodeclaração, aquela que você vai lá na internet, preenche um formulário e por adesão, e ali, sem qualquer análise documental, sem relatórios de impacto ambiental, você adere ali, se compromete que vai cumprir a legislação ambiental. Os ambientalistas têm alertado para os riscos dessa flexibilização, né, nos impactos sociais e ambientais. E um dos motivos dela ser tão agredida é justamente porque Marina sabe que essa flexibilização poderá trazer um aumento do desmatamento, um aumento da poluição, um aumento de doenças, né? O surgimento de novos vírus, tanto é que órgãos de saúde já emitiram notas a respeito dessa flexibilização. Depois dessas agressões, Marina Silva, ela já deu entrevista e disse que ela não é contra revisar a lei de licenciamento ambiental, de discutirem uma flexibilização, mas desde que isso seja feita com muito critério, com muitos requisitos para que áreas indígenas, áreas sensivelmente ambientais, áreas de preservação permanente, áreas de reservas legais, né, não sejam comprometidas nosso equilíbrio ecológico, da importância de mantermos as nossas florestas vivas, intactas, porque afinal de contas ela impacta em todo o clima do nosso planeta Terra. Então, em vez de agressão, deveríamos ter discussões, né? Essa flexibilização, ela, de fato, acaba, assim, favorecendo aqueles grupos, né, que estão ali pensando de forma economicamente, né? E a gente percebe que há uma fragilização, sim, dos ambientes e dos grupos minoritários que precisam ser defendidos, como você mesmo citou. Desculpa lhe interromper, mas nós temos imagens nesse destaque. Cássio! As nossas imagens, Cássio! Mas vamos lá, Larissa. Porque assim, os interesses econômicos, eles são importantes, a gente sabe disso, né? Quando a gente fala de política de economia, a gente sabe a importância que é, né, da questão da produção, e que a produção está alinhada a isso também, mas o que deve ser priorizado é o equilíbrio, né? O equilíbrio dentro das normas, o equilíbrio ali dentro do regulamento, e o que Marina sinaliza é que, de fato, ela precisa ser mais criteriosa, né? Precisa ter mais um limite dentro daquilo que está sendo proposto, porque a partir do momento em que você abre sem um critério avaliativo, sem um critério com um parecer técnico, né? Porque é o mínimo que se espera um parecer técnico que você tem ali para apresentar. Então, quando você dispensa isso, um parecer técnico, e o parecer técnico não é tão fácil como a gente imagina, né? Ele precisa de estudos, ele precisa que ambientalistas, pesquisadores estejam envolvidos, né? Não somente na questão ali ambiental, mas sociológica, como o Liz Daly mesmo falou, né? Tem ali os grupos indígenas, tem ainda os grupos quilombolas que ainda existem ali. Então, assim, essas minorias, elas precisam ser protegidas.
obras, elas não podem ser ignoradas. A gente sabe que essa PL está sendo conhecida como está aí na sua imagem, a PL da devastação, né? Ela tirar esses estudos de impactos ambientais, o cumprimento de regras, né, durante o licenciamento ambiental, segundo os especialistas que eu pesquisei essa semana, eles dizem que vai aumentar o número de ações judiciais, porque um empreendimento que se compromete apenas ali no formulário na internet que vai cumprir com as obras ambientais, com as normas ambientais, há um questionamento se de fato ele vai cumprir. Isso vai gerar paralisação de obra, desperdício de dinheiro, obras que vão ser iniciadas e não serão terminadas porque estarão descumprindo as legislações ambientais, e sem falar que uma obra vai ser construída, vai gerar prejuízos sociais, prejuízo para o equilíbrio ecológico, enfim, vai comprometer ainda mais o nosso equilíbrio ecológico. Então, a gente tem que realmente manifestar. Marina Silva, apesar dessa agressão, ela não vai recuar de forma alguma. Ela não vai se permitir de deixar de mencionar o que tem que ser mencionado. Eu afirmo que toda legislação ela merece ser atualizada, né, para diminuir de fato a burocracia, mas que isso não possa comprometer, né, tirar todas as restrições, principalmente em áreas que o governo, que o Estado, ele tem que ter nas suas mãos. Afinal de contas, a gente é um dos maiores produtores de grãos, de proteína, e tem lugar, Larissa, que eles não querem nem plantar grãos e nem produzir proteínas, né? Justamente para economizar a água do seu país e falar, já que tem lá o Brasil para vender proteína e grãos, né? Vamos deixar eles vendendo, utilizando as suas águas. Então a gente sabe que tem elementos que a gente, por questões de soberania, por questões de estratégia política, a gente tem que continuar mantendo. Mas muito bom esse destaque. Mas você já está sentindo um friozinho, não tá, Larissa? Muito. A garoa de São João já está chegando, né? A garoa de São João já está chegando. As temperaturas aqui na Bahia têm caído bastante, né? Desde o final do mês passado já demonstra aí que teremos um inverno São João um pouco mais frio do que ano passado. Eu gosto. Eu também adoro. Eu acho que a gente fica mais charmosa, né? Com as roupas de inverno. Sim. Mais envolvidas nesse clima. Aquele vinhozinho, aquele quentão, né? Aquele licorzinho. Tudo isso embala esse momento gostoso que é os nossos festejos juninos, que faz parte essa garoazinha. Ontem Itabuna já estava com essa garoazinha de inverno. Uma boa pedida para ficar em casa debaixo da coberta. Hoje de manhã também. E a onda de frio, gente, chegou no Brasil. Já teve impacto aí nas cidades, né? Como turismo, a gente vê aí várias cidades como Canela, né? Gramado, Campos do Jordão, né? Santa Catarina, recebendo aí diversos turismo e que vão atrás de neve. E ontem nevou no país, né? Essa imagem aí é de Santa Catarina, numa fazenda, né? Já tá vendo aí uma nevada, turistas já estão aí em Porto Alegre, Curitiba, que tiveram temperaturas aí abaixo e próximo de zero, né? E isso impulsiona o turismo, né? A várias cidades aí que já estão recebendo turista atrás de uma sorte, né? Quem sabe chegar lá no dia ter a neve. Perfeito. Mas por outro lado, a gente tem outros impactos sociais, não é isso, Larissa? Exatamente. Eu queria até fazer uma ressalva a respeito disso, porque o Politiza sempre está ali também trabalhando a questão da cidadania. E nesse período do ano é bom lembrar vocês, telespectador que está em casa, que são desenvolvidas, Liseile, muitas campanhas de agasalho, porque são importantes. Não é situações aqui na Bahia especificamente, mas a gente sabe que em São Paulo já aconteceu muito isso, Rio Grande do Sul, onde as pessoas literalmente morrem de frio, né? Moradores de rua. Então, se você que está em casa, né, pode
pode contribuir, fazer aquela reformazinha ali no seu guarda-roupa, tirar aqueles, né, utensílios que você já não utiliza mais, aquelas peças de roupas de frio, agasalhos, cobertores. Vocês podem fazer essas campanhas. Muitas das igrejas realizam esse tipo de campanha, né? As prefeituras também às vezes acabam se movimentando, mas na maioria das vezes são ações individuais, como a sua que está em casa, né, que podem contribuir em relação a isso. Então o Politiza Liz também tem essa responsabilidade de comunicar, de informar você que qualquer pequeno gesto seu tem um poder de transformação social. A gente deixa claro que políticas públicas não é apenas legislações, são ações e serviços. E hoje, temperaturas baixas, né, próximo de zero, já é possível se auferir, detectar bem antes, né, que se inicie aí uma nevada, que inicie uma geada, temperaturas baixas. Para quê? Para que as prefeituras, recebendo esses relatórios de meteorologia, possa se preparar, né? Possa se preparar com ações aí, improvisar abrigos emergenciais para principalmente para moradores de rua, para pessoas que precisam estar recebendo ali um cuidado específico com cobertores, uma sopinha quente. Então, assim, não só a organizações não governamentais, as igrejas, né, que já têm essa atividade típica nas suas congregações aí, para fornecer abrigo e também alimento e cobertores nessa época, mas muitas prefeituras já se preparam, né? São Paulo eu vi já se preparando, Curitiba montando abrigos emergenciais aí para esses dias mais difíceis aí de inverno. Impacta de um lado, impacta de outro, né? No turismo, na economia, mas enfim, né? Mas temos mais assuntos importantes e agora a gente vai mudar a pauta, Cássio. Eu vi Barbosinha aqui já na abertura da TVI News, tocando num assunto que também será pauta aqui no Politiza com Elas, a Feira do São Caetano. Agora é notícia local da nossa cidade Itabuna, né? Ali a Feira do São Caetano, que já caminha, Liz, dele para uma obra de mais ou menos 2 anos. Essa obra que tinha ali um espaço muito interativo, né, com as pessoas, e a previsão era para que essa reforma pudesse acontecer ali no prazo de até 6 meses, e hoje já caminha para 2 anos. E o que as pessoas mais têm se queixado é que tem causado transtornos não somente para os comerciantes, né, mas também para a população no geral, porque o acesso onde está essa nova feira, ela não está ali dentro dos critérios, né, de uma feira mesmo para ser visitada, para gerar ali a economia, para fazer girar a economia em si, né? Essa semana, os feirantes estiveram presentes na Câmara de Vereadores, reivindicando, né, uma posição do governo que insiste, né, o Poder Executivo, em afirmar que não é mais de responsabilidade da Prefeitura. Esta obra é de responsabilidade do governo do Estado. Porém, quando foi anunciado em parceria. Então, o que as pessoas entendem é que se existe uma parceria, existe também um poder de influência do Poder Executivo, juntamente com o CONDEC, que está ali, né, gerenciando essas obras. E, até o momento, não há sequer a previsão da conclusão dessa feira. É lamentável porque os feirantes novamente estiveram presentes na Câmara de Vereadores nessa semana, reivindicando uma atuação da Câmara de Vereadores junto ao Poder Executivo e que o Poder Executivo tome providência. Se há um contrato, uma parceria junto com o CONDEC, né, com o governo da Bahia, governo do Estado, e que tome providência, porque ali muitos feirantes têm passado dificuldades financeiras, né, têm passado dificuldades perdendo seus empreendimentos ali nessa feira, que parece que é uma obra que a gente vai falar que é interminável. Mas para fechar, o Politiza com Ela, que Barbosa já está chegando aqui para assumir a TVI News, a gente tem um último destaque aí, que é a respeito de um projeto de lei de autoria do vereador Denilton Santos, a respeito de aumentar as sanções administrativas para aqueles que deixam animais soltos nas vias públicas, né? Tem gente que quer ter cavalo, quer ter boi e criar
o cavalo e o boi no jardim das cidades, né? E isso não pode, né? E aí está em trâmite aí, segundo a gente apurou aí na Câmara de Vereadores, o projeto foi pedido vista para o vereador Eldo Oreia e Babá Cearense para dar aí as suas contribuições nesse importante projeto de lei. Tá dando o que falar, porque diz que tem aí, a prefeitura contratou caminhões para fazer o recolhimento desses animais, e esses caminhões, eles na prática ali não estavam presentes nas ruas fazendo essas atividades. E aquilo ali, tudo ali gerou denúncia, inclusive, né, para serem investigados, mas até o momento nada se passou adiante. Mas o que a população espera é que esses animais sejam retirados das ruas, porque tem ocasionado acidentes representando riscos reais à vida humana. Olha, eu vou aqui falar das nossas redes sociais. Para você que quer assistir esse quadro da TVI News novamente, Politiza com Elas, tá lá na TVI Play, no nosso Instagram, TVI Play Oficial, no nosso canal do YouTube, TVI Oficial, e aqui na TVC Canal 24, e também o nosso portal tviplay.com.br. E a gente fica por aqui desejando para você um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, e você volte pra gente na próxima sexta-feira às 10h20, aqui onde a informação encontra o compromisso social, encontra a transformação, encontra a consciência crítica. Fiquem com Deus, eu e Larissa Araújo está despedindo de você. Tchau, tchau. Até mais. Aí o quadro Politiza com Elas, né? A Larissa, a Lisdele, sempre bom, né? Mulher na política é maravilhoso. Vamos lá, vamos para frente aí. Olha, gente, a situação do ministro Alexandre de Moraes em relação às sanções que uma lei americana está preparando para impor a ele, né? Lá nos Estados Unidos, está preocupando o ministro. E ele já está fazendo um lobby através do Barroso. Barroso foi até os Estados Unidos para ver se consegue amenizar essa situação. Mas diferente do Brasil, nos Estados Unidos não tem aquele jeitinho brasileiro não, viu? O juiz que prendeu pessoas ilegalmente, mantém pessoas na prisão, pessoas morreram nessa prisão, tudo de forma irregular, e sem estar apoiada na Constituição Federal, isso é crime contra a humanidade. Outro crime grave que ele cometeu é abuso de poder. Ele se interferiu, ou tentou se intrometer dentro dos Estados Unidos, mandando intimações via online para pessoas residentes nos Estados Unidos ou pessoas filhas dos Estados Unidos, né? Nativos dos Estados Unidos. E não é assim que se faz o processo. Não é assim, Alexandre de Moraes. Essa intimação, ela tinha que ir por vias legais, respeitando-se as tradições e os tratados dos dois países e também as constituições federais dos dois países, que são países até agora, países que têm a diplomacia, né? São países que têm sua soberania, mas que respeitam a Constituição Federal. Então, essas intimações, quando um juiz quer intimar um indivíduo que mora em outro país ou que é filho daquele país, tem que ser um processo legal, através das embaixadas e através da justiça dos dois países. Mas nunca um juiz de uma federação vai poder mandar uma intimação para um cidadão, seja ele brasileiro ou americano, que mora em outro país. Isso aí até um leigo
um rábula, como se diz aí, aqueles advogados que não são formados, até eles sabem disso. Agora vejam, um cidadão que se diz preparado para guardar a Constituição Federal de um país, sendo arbitrário, fazendo bobagem e está iminente aí, na iminência de receber uma punição americana. Ah, Barbosa, mas essa punição só vale lá nos Estados Unidos. Eu não queria estar no lugar dele. De jeito nenhum. Você pede visto para você e para sua família. Então você vai ser considerado uma pessoa não grata nos Estados Unidos. Se algum dia você pegar um avião para lá, você é barrado. Se ele cair na lei Magnitsky, que dizem que vai cair, porque aí já é um outro processo, um processo de duas empresas, uma inclusive ligada ao presidente Trump. Se ele for condenado nesse processo, ele vai cair nessa lei Magnitsky, que vai simplesmente dar morte financeira para ele. O que é morte financeira? Nenhuma empresa que seja americana ou preste serviços para os americanos poderá dar linha de crédito, nem abrir conta, nem dar cartão para ele. Então ele vai ser um indivíduo, porque hoje as principais bandeiras de cartão que nós temos, as maiores, são americanas. Você está falando aí de Visa, Elo, Mastercard, American Express, Diners, são americanas. Então esse ministro ele passa a não poder nem olhar para esses cartões de crédito. Mas aqui tem um Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ele pode abrir a conta lá. Se o banco fizer isso, entra também nessa lei. Porque é como uma condenação. O indivíduo está condenado a não ter conta bancária. Então o banco que abrir a conta também vai sofrer sanções. E aí são sanções do país contra ele. E nenhum banco vai querer fazer isso. É como uma pessoa leprosa, né? Você nunca quer encostar, abraçar uma pessoa leprosa. Então, Alexandre de Moraes está caminhando a passos largos para ter uma morte financeira. E por que os Estados Unidos ainda não fez isso? Porque estão aguardando o fechamento de uma investigação que é muito mais ampla do que simplesmente queixa de Bolsonaro. Não, queixa de Bolsonaro é fichinha. Os Estados Unidos não estão preocupados só com isso, não. Os Estados Unidos estão preocupados com duas coisas. Primeiro, quer saber se esse juiz tem ligação com o narcotráfico no Brasil. Segundo, quer saber porque o escritório de advocacia da mulher dele defende casos que estão na Suprema Corte onde ele trabalha. E a maioria desses casos são sorteados para ele. Isso em qualquer outro país que tem vergonha na cara e que tem gente de bem na justiça, isso já seria motivo de cassação desse juiz. Isso é tráfico de influência, isso é corrupção. E todos os juízes da corte aqui do Brasil fazem isso. Quando não faz, pior, vendendo sentença, como a gente viu aí essa semana. Que já é o terceiro caso no Brasil que está aparecendo. E tem gente em Brasília envolvida. Então os Estados Unidos, eles não fazem nada assodadamente. A CIA está investigando, tem polícia inteligente investigando, a vida pregressa toda desse juiz, de onde ele veio, o que ele fez, porque tem fofoca aí que eles precisam confirmar se é verdade. Ele foi realmente advogado do PCC antes de ser autoridade? PCC que os Estados Unidos querem transformar em terroristas. Então o arcabouço é muito maior, porque os Estados Unidos não dão ponto fora do lugar. Na hora que der o ponto, ninguém tira. Então o Alexandre de Moraes que se cuide, porque a coisa vai ficar feia. Kleber, pode sentar aqui logo, já está no seu horário, passa por aqui, ó, traz. Kleber Torres já está aqui, né? Vai ter um entrevistado, inclusive da área do direito, vai falar daqui a pouquinho. Pode passar por aí, Kleber, por trás. Já passou por aqui, pode passar ali. Não, você já passou, pode ficar, senta aqui, é ao vivo mesmo, a gente está ao vivo aqui, né? Kleber Torres, o quadro O Assunto É de hoje, ao vivo aqui com a gente. Prazer e satisfação ter sempre o Kleber aqui. Depois eu volto comentando outros assuntos aqui da nossa política, do Brasil e também daqui da região, viu? Tem mudanças aí no cenário político regional, a gente comenta daqui a pouquinho. Pode sentar ali. Olha, gente, Kleber, bom dia, né? Cumprimentar logo você aqui. Bom dia, como é que tá você, Barbosa? Bem, graças a Deus. Fala aí do seu entrevistado de hoje. O entrevistado meu é Dr. Rui Carlos Miranda. Pode passar, Rui. Que é
ex-presidente da OAB e presidente do Grupo de Ação Comunitária. Certo. Nós vamos falar sobre a questão da violência e também do próprio de Itabuna, como uma das cidades mais importantes da região e que é um polo que vem tendo seu desenvolvimento desacelerado ao longo do tempo. Nós perdemos ao longo desses anos, do último censo, 8,6% da população. Isso é um dado significante. É bom lembrar que nossa capital também perdeu, né? Também. Muita Agora gente. Itabuna tem um problema que a renda per capita é 20 mil e dessa renda per capita de 20 mil, nós somos 43 na Bahia e somos 3.168 no Brasil, que é um número ridículo no país de 5.570 municípios. Né? E nós temos a fama de uma cidade rica. Então, como retomar o desenvolvimento dessa cidade? Então, por exemplo, entidades como o GAC, como a maçonaria, como a associação comercial, têm uma responsabilidade nisso. Mas a gente vê o seguinte, hoje você tem dois caminhos para cidades médias e pequenas. Ou atrair grandes indústrias, né? E que não é fácil. Agora, ontem mesmo eu te divulgava aqui no TV News, ontem à tarde, ao vivo, né, direto lá do extremo sul, que está vindo para Belmonte uma indústria de vidros para energia solar. E ele vai fabricar lá porque Belmonte tem a matéria-prima para fazer esse tipo de vidro especial. Essa empresa vai servir esse vidro para quem? Para a chinesa que vai estar instalada em Camaçari, que vai produzir os painéis solares. Então, o prefeito de Itabuna, o Dilhéus ontem já teve no evento chinês, inclusive, né? O prefeito de Itabuna e de cidades como Itabuna devem ir atrás desses investimentos, né? Porque você só tem dois caminhos. Ou você gera trabalho com o serviço das pessoas no seu município, estimulando, né, polos, como tem aqui o polo moveleiro e outros polos, ou então trazendo grandes indústrias. Fora isso, fica difícil, né, Kleber? Mas eu vou deixar você aí com a bola e eu volto já já. Tá bom, tá. Obrigado, bom dia. Doutor Rui, Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. estamos começando mais uma edição de O Assunto com o Dr. Rui Carlos Miranda, presidente do Grupo de Ação Comunitária e ex-presidente da OAB Itabuna. Dr. Rui, o que é que o GAC se propõe a fazer pela comunidade itabunense? Bom dia, Kleber, bom dia a todos os telespectadores da TVI. Em primeiro lugar, agradecer a você o espaço, né, de estar aqui falando sobre o GAC, o Grupo de Ação Comunitária de Itabuna. Bem, o Grupo de Ação Comunitária de Itabuna, ele tem um objetivo primordial, trabalhar pela comunidade de Itabuna. E principalmente desenvolvimento, situação de violência. Nós estamos agora, inclusive, debatendo violência. Estivemos no Tribunal de Justiça da Bahia, onde entregamos ao presidente do Tribunal de Justiça um ofício encaminhado por todas as instituições, lojas maçônicas, Rotaries, Lions, OAB, Associação Comercial, CDL, toda a sociedade civil organizada de Itabuna integra o GAC, e justamente aquelas situações que fogem à competência da instituição, como vamos só falar no caso do Rotary. O Rotary tem as atividades normais dele. Eu sei. Mas aquelas atividades que ultrapassam o limite realmente do individual, do grupo do Rotary, aí entra o GAC, que une toda a sociedade civil para trabalhar em um objetivo comum, que é trabalhar pela comunidade, no desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento de capacidade de gerar emprego na cidade, capacidade de lutar contra a violência, como eu comecei a falar já. Estivemos junto com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e ali apresentamos a ela um ofício conjunto, todas as instituições assinarem esse ofício que foi entregue à presidente do tribunal, e ali pedimos a instalação da vara de violência doméstica em Itabuna e a instalação da vara, a terceira vara de família em Itabuna, que entendemos ser a necessidade, vista a violência crescente em nossa cidade, não temos mais condição de Itabuna não ter uma vara especializada de violência contra a mulher. E ali tivemos também o apoio institucional do AB Bahia,
através da nossa presidente Daniela Borges, que encaminhou o vice-presidente da OAB Bahia, Hermes Elarião, para estar com a gente lá também acompanhando, que é muito importante, sociedade civil e as instituições jurídicas trabalhando junto, apoiando essa situação de violência contra a mulher, que é uma situação muito grave. Dia 28 agora tivemos também a resposta de um ofício encaminhado ao secretário de Segurança Pública da Bahia, que pautamos, junto à Secretaria de Segurança Pública, a instalação em nossa cidade de uma vara de violência, uma delegacia de proteção menor, uma delegacia de proteção ao idoso e a abertura da DEAN 24 horas aos fins de semana, como já tem uma lei federal que fala isso, mas só que infelizmente na nossa cidade isso não é a realidade. Mas a delegacia do adolescente e do idoso só tem em Salvador, parece? Só tem uma delegacia, na Bahia toda, só tem uma delegacia do idoso em Salvador e uma delegacia da infância e juventude em Salvador. No interior não tem nenhuma. E o pior é que é uma situação grave, porque na situação do idoso e da criança, são subnotificados, porque normalmente quem pratica a violência contra o idoso e contra a criança são as pessoas que deveriam, a princípio, proteger essas pessoas. Então, normalmente são pessoas que estão próximas do idoso, que estão cuidando do idoso, que estão cuidando da criança e que praticam essa violência. Então, fica uma subnotificação dessas violências, enquanto a violência contra a mulher é crescente. Por isso, a necessidade, e até uma lei federal que determina que a DEAN seja aberta 24 horas no fim de semana. Então, no interior, só Vitória da Conquista, acontece isso. Então pedimos à Secretaria de Segurança Pública, na reunião que teve agora dia 28 na UAB, porque a UAB também tinha feito um encaminhamento e o GAC também tinha feito um encaminhamento pedindo essa reunião. Então, como a UAB também tem cadeira no GAC, a Secretaria de Segurança Pública falou que poderíamos sentar juntos dentro na UAB, com essa reunião da UAB, e fazer essa reunião conjunta que foi feito. E ali apresentamos a pauta justamente de instalação dessas duas delegacias, a DEAN 24 horas, no fim de semana, aumentar o policiamento no fim de semana, aqui em Itabuna, que o policiamento está fraco. Também abrir concursos públicos, tanto para a PM como para a Polícia Civil. Porque não adianta só a gente pedir aumento de policiamento, abertura de delegacias e não pedir uma contraprestação de aumento de funcionários. Porque infelizmente, temos na Bahia uma necessidade grande, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, de um efetivo maior. Pelo levantamento que nós fizemos dentro estatisticamente, temos um levantamento que dentro da PM hoje temos uma falta de mais de 12 mil policiais. Então é necessário uma realização de concurso público para lotar esses cargos. Na Polícia Civil não conseguimos informações concretas, mas também existe a necessidade grande. Ainda bem que nesse evento a doutora Catiana, que é da DEAN, falou que já o delegado geral falou que vai abrir um concurso, né, para preencher cargos de escrivão, delegado e agentes. Então vai ajudar realmente nessa situação, porque é uma situação grave e tem que ser uma ação conjunta. Não adianta somente a gente chegar aqui e cobrar, tem que ser a sociedade civil organizada, as instituições jurídicas, as instituições políticas, tem que estar presente nessa situação. Inclusive no GAC, recebemos há uns dias atrás o nosso presidente da Câmara Vereador de Itabuna, e ali colocamos a situação para ele, falou que também ia trabalhar com a gente nesse sentido, Manuel Porfírio. Ele se comprometeu realmente a trabalhar com o GAC, de trabalhar com a gente nesse sentido de ir à Secretaria pedindo esses levantamentos, pedimos também à Secretaria de Segurança Pública que uma renovação dos veículos da Polícia Militar. Porque temos um efetivo de carros antigos que estão com problema, com defeito. Então, como é que a polícia vai trabalhar? O senhor tem ideia de quanto falta no efetivo do 15º Batalhão em Itabuna? E quantas viaturas estão faltando na unidade? Não temos esse dado, referente a Itabuna, precisamente, não temos esses dados. Essa falta que colocamos de quase 12 mil é na Bahia, não é só local. Mas aqui em Itabuna, conversando com alguns amigos policiais, a informação foi nesse sentido que nossos veículos aqui estão realmente veículos velhos, estão com defeito e estão realmente faltando viaturas. Então, sem viatura, a polícia não pode trabalhar. Então, levamos essa pauta para a Secretaria de Segurança Pública, o Grupo da Ação Comunitária levou essa pauta, porque é necessário aumentar o efetivo de policiais através de concurso público, equipar com equipamentos adequados nos veículos novos, né? Porque sem veículo também não adianta. Como é que um policial vai entrar, vai sair para uma ocorrência policial se não tem uma viatura?
Então, essa foi uma pauta que o GAC defendeu também nessa reunião junto com a Secretaria de Segurança Pública, porque é uma necessidade urgente. A situação de segurança pública, a gente não pode só ver o individualismo. Tem que ser uma ação coletiva. Tem que se juntar a sociedade civil organizada, estamos fazendo isso através do GAC, Poder Judiciário, Poder Legislativo, todo mundo tem que realmente entrar nessa luta, porque pensar violência é muito, muito mais abrangente. Agora, num país que até o crime é organizado, não é enxugar água, combater o crime sem equipamentos. Por exemplo, os marginais nas grandes centros, inclusive Itabuna, usam motos para ter mobilidade. E a polícia não tem quase motos nenhuma nas ruas. Quer dizer, se tivesse motos, você teria uma visibilidade de policiais e esse policiamento seria mais ostensivo até do que 2 policiais andando numa rua só. Justamente foi essa a nossa preocupação, nosso pedido à Secretaria de Segurança Pública nessa reunião que tivemos com ele, com a representante que foi a Tenente Coronel Denise. Ela é itabunense, tem um itabunense que é a subsecretária de Segurança na Bahia. A itabunense, ela esteve com a gente aqui dia 28 agora, estava conversando com a gente, ela que trouxe informações para a gente e levamos essa pauta para ela realmente, justamente a necessidade de motos. Quando a gente fala equipamento, realmente motos e veículos. Os veículos tem que encaixar motos e carros, porque o déficit são de motos e de carros para os policiais trabalharem. Então essa foi a pauta que a gente apresentou, que a gente levantou, e é uma necessidade grande de nossa cidade. Então só podemos ter isso se unindo, com união, todo mundo com esforço conjunto, para que a gente possa melhorar um pouquinho a situação. Já temos a proteção à mulher, a gente tem que levar também, que não pode, a Tenente Coronel Denise trouxe uma situação que está ficando comum o feminicídio. Realmente é uma situação absurda, quer dizer, é uma violência grave, que são várias mulheres, que todo mundo tem um dia que você abre um jornal, uma matéria de jornal, que não tenha lá um feminicídio, uma mulher morrendo, e está ficando uma coisa natural. Antigamente, uma mulher faleceu, hoje não, está ficando uma coisa comum. Isso não pode acontecer. Então, a gente o setor de informação, a gente tem que levar a informação à sociedade, a mulher tem que estar ciente de seu direito. Tem o canal 180 do governo federal, que você liga lá, é gratuito, 24 horas por dia. Então, toda mulher que estiver assistindo a gente aqui agora, tem esse canal, está sofrendo violência, ligue o 180, você vai ter lá toda a instrução, como é que você pode agir, você vai ter acesso a rede de proteção à mulher, você vai ter acesso à informação do que você pode fazer, seus direitos. Então, é uma ferramenta muito importante da luta contra a violência contra a mulher. E é uma situação que o homem também tem que participar. Existe na sociedade uma situação que parece que é uma pauta da mulher, mas não é. Essa é uma pauta social de toda a sociedade, principalmente do homem como um agente causador dessa violência. Agora, a legislação também não é leniente com a violência. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara comete um crime grave, se ele for preso, ou ele vai pegar uma prisão perpétua, se o crime for de grande repercussão, ou então ele vai ter pena de morte. Aqui não, o cara mata, 10 anos depois ele está solto, porque se ele pegar 30 anos, ele tem aqueles benefícios escalonados, que se leu 3 dias na prisão e tal. Esses benefícios, essa leniência não colabora para a violência? O Kleber, eu volto para você aquela situação. A setor de violência é um negócio muito mais abrangente. Eu acho que não é só a legislação em si coercitiva de prisão. Inclusive, em 2020, a Lei Maria da Penha teve um acréscimo de dois incisos, se não me engano, no artigo 22, 2 incisos finais, que determina que dentre as situações de violência, que o homem participe de grupos de trabalho, para ele trabalhar essa violência. De reeducação. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental da violência. Reeducar esse homem. E outra, o próprio homem, como sendo agente dessa violência, ele atuar com outros homens para trabalhar com esses homens que eles não pratiquem esse tipo de violência. Então, se você tem um amigo que sabe que ele pratica a violência contra a mulher, se afaste dele. Afaste dele, deixa ele sentir que ele tem que melhorar, ele tem que procurar ajuda. Porque a gente vê uma situação engraçada. Tem a legislação, a Lei Maria da Penha, ela tem os pontos rígidos. Ela tem a situação de emergenciais, de proteção à mulher. Mas acontece o quê? O indivíduo vai, tem a medida protetiva, ele fica preso uns dias, ou até alguns anos,
Mas ele sai, não sei, porque infelizmente o nosso setor, o nosso sistema prisional hoje, não é um local onde você se educa. Infelizmente não é. Você vê que essas grandes, você acabou de citar aí, esses grupos criminosos, PCC, Comando Vermelho, Comando não sei o que, vários grupos. E aqui na nossa região também tem vários grupos também que atuam nessa área. E enquanto o indivíduo entra lá dentro, no sistema prisional, às vezes para se educar, ele acaba saindo de lá pós-graduado. Quer dizer, a prisão funciona como uma faculdade do crime. Uma faculdade do crime. Porque chega ali dentro, o indivíduo ele tem que participar de algum tipo de facção. Ou ele entra numa facção, ou ele sofre alguma restrição dentro do sistema penitenciário. Então a pessoa que nunca participou de uma facção, entra no sistema prisional, acaba sendo necessário para se autoproteger. Ele acaba participando desse tipo de entidades criminosas e não se reeduca. Então, essa adequação dos incisos finais do artigo 22, se não me engano, é o artigo 22 da Maria da Penha, que manda reeducar. Porque acontece o quê? Esse indivíduo fica preso, sai e mata a mulher. Agora nós temos outro problema também desse círculo vicioso. Por exemplo, o adolescente comete um crime grave, se ele tiver 17 anos, 27 dias, com 29 dias, 30 que ele faz o outro aniversário, ele já está solto na rua e como se não tivesse cometido nenhum crime. E aí? Aí já volto a você novamente. É um trabalho que já envolve educação. É que eu falei, a violência não é só você falar, vamos lutar a violência aumentando as penas, aumentando os presos nas cadeias. Não é. Pensar a violência é um projeto muito maior. Porque ele passa pela estruturação da família, passa pela estruturação da educação. Se a pensar que nossas crianças hoje tivessem uma escola pública realmente convincente, que desse às crianças devida educação, tivesse uma educação básica, no caso a criança entrasse de manhã, sai de tarde da escola, lá dentro da escola tivesse alimentação, tivesse estudo, porque também, infelizmente, hoje em nossas escolas acontece o seguinte, as facções estão tomando escolas. É uma situação vergonhosa. Lá, a OAB faz um trabalho, a OAB Itabuna, na gestão passada, nossa gestão, na atual gestão de Tiago, tem a OAB nas escolas. Então a gente lançou esse projeto para estar em segmento e a gente vê, dentro desse trabalho, a gente fica triste pelo que a gente viu nas escolas, o que está acontecendo nas escolas. Principalmente nas escolas públicas periféricas. O estudante que mora numa rua tal, que é comandado por tal facção, tem medo de ir para a escola porque na escola vai a facção a rua de outra facção. Então você vê que a estruturação da violência é uma coisa que tem que ser pensada muito maior. Não só aumentar as penas, porque se fala muito em diminuir a pena para o menor de menor idade. Né? O menor a partir de 16 anos tem a mesma penalização que um adulto de 18 anos acima. Mas será que isso seria a solução? Jogar essa criança menor, mais jovem, dentro desse sistema que é todo complicado? Será que não seria melhor a gente melhorar a educação para que essa criança não entre no crime? Não seria melhor uma prevenção do que depois, no futuro, você tem que ter uma correção? Agora, nessa epidemia de violência, o Brasil tem, estatisticamente, ao longo dos anos, quase 50 mil homicídios por ano, uma média de 48, 50, até mais. E temos também outro índice estatístico terrível, que são de violência no trânsito também, que é outro tipo de coisa. Esses problemas também preocupam a vocês do GAC, de que forma? Kleber, como não preocupar? Principalmente porque o GAC, o principal dele realmente é trabalhar dentro do sistema de prevenção, né? Trabalhar com a comunidade toda, porque tenhamos uma comunidade mais justa, uma comunidade mais desenvolvida. Então esse é o nosso principal objetivo, trabalhar por essa sociedade, por essa comunidade. Então quando você vê a violência crescente em todos os sentidos, a violência prejudica todo mundo. Prejudica todo mundo. Você vê um pai de família sendo morto numa briga de trânsito, é desnecessário. Então ali vai ter uma família estruturada. Você vê uma mãe falecendo, feminicídio quase constantemente. Uma mãe, todo dia uma mãe morre. Normalmente é uma mãe que tem filhos menores. Então aquela família desestrutura toda. Então é uma coisa muito grave. A gente tem que pensar, agora é aquele contexto. Pensar a violência é um negócio muito maior. Por isso, dentro do grupo de ação comunitária, estamos tentando já conversando no grupo, se a gente pode fazer um fórum sobre violência.
né, para chamar toda a sociedade, chamar a imprensa, para a gente ver o que a gente pode debater em conjunto. O pessoal do judiciário, o pessoal do Poder Legislativo, o pessoal do Executivo, a gente sentar no fórum e tentar pensar o que a gente pode fazer para melhorar o sistema de segurança. O que a gente pode melhorar na nossa escola, o que pode melhorar na educação. Porque não adianta só pensar em pena coercitiva. Porque pena coercitiva realmente a gente vê que não funciona como não funciona, infelizmente, na situação de violência contra a mulher. O indivíduo pega uma medida protetiva, ele vai lá, fica preso, sai e mata a mulher. Então o que tem que fazer com esse indivíduo? Ressocializar ele, trabalhar porque normalmente tem que quebrar esse ciclo de violência que esse indivíduo vem seguindo. Agora, para o GAC, quais são as queixas que são mais recorrentes? Por exemplo, assalto, homicídio, tráfico de droga. Quais são os problemas mais que chegam a vocês assim, nos debates internos? Atualmente, o que a gente está debatendo realmente, mas nesse momento, realmente essa violência em sistema global. Não específica, mas essa violência generalizada que estamos vivendo. Endêmica, né? Endêmica. Então, por isso nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Segurança Pública, já fomos ao Tribunal de Justiça, pedindo essas duas varas, que é muito importante para a nossa cidade. Junto à Secretaria de Segurança, pedindo essas duas delegacias, se a gente consegue essas duas delegacias. É difícil, porque depende muito de fator político, de legislação, o legislativo deferir esses pedidos, essas delegacias, então fica mais complicado. Mas é aquela situação. Se a gente não fizer nada, a gente não chega em canto nenhum. Eu não sei, tem uma paródia aqui que fala do beija-flor. A floresta está pegando fogo, né? Tá lá pegando fogo, os animais tudo correndo do fogo, aí vem um beija-flor, vai lá no riacho, pega uma gotinha e vem e pinga no fogo. Vai lá, pinga uma gotinha e pinga no fogo. Aí os animais param para o beija-flor. Beija-flor, o que é isso? Você não aparece incêndio nunca com a gota. Eu estou fazendo a minha parte. Então, acho isso que o Grupo Ação Comunitária faz. Nós fazemos a nossa parte. São presidentes de LAI, são presidentes de Rotary, são presidentes da Associação Comercial, presidente da OAB, presidente do CDL. São veneráveis, todas as lojas pertencem estão inclusas no lugar, então são veneráveis, lojas maçom de Itabuna. Então, são todas as entidades sentadas pensando o que a gente pode fazer diferente, qual é a nossa parte nessa sociedade, o que a gente pode melhorar na sociedade, o que a gente pode fazer diferente para ter uma sociedade mais justa e melhor. Agora, como vocês trabalham também a comunidade, Itabuna é a cidade mais influente da região, é a maior, tudo. Agora, quando a gente vai para... A situação é a seguinte, a cidade é a 161ª do país em população. É aí ótimo. Quando a gente vai para a renda per capita, R$20 mil, nós somos 43 na Bahia, ou 63, um desses dois números. Eu acho que é 63 já, que caiu um pouco. 63. E quando a gente vai para o país, somos 3.178 em 5.570 municípios. E 39% da população vive de Bolsa Família, o que mostra uma situação ruim. Ilhéus tem uma renda per capita um pouquinho maior, 32 mil, que é 50 e poucos por cento a mais do que Itabuna, mas mesmo assim tem igualmente 39% da população vivendo de Bolsa Família. Como mudar esse quadro social e essa estatística? É uma cidade que perdeu 8,6% da população em 10 anos. Como você estava conversando lá fora na estante, Kleber, eu vejo que isso depende de uma vontade política. É vontade política. A gente via que Itabuna lá atrás, no passado, Itabuna estava bem na frente em várias cidades. Hoje nós estamos bem lá atrás de muitas cidades. Então eu acho que é uma junção de força política, sociedade, de união conjunta, pensar coletivamente. Talvez algumas pessoas vão falar que eu esteja errado, mas o meu entendimento falando com o Rui Carlos, depende de força política. Depende da gente parar de pensar em grupos políticos, pensar no eu e começar a pensar no coletivo. O que podemos fazer para a nossa cidade melhorar? O que podemos fazer diferente para a nossa cidade crescer? O que podemos fazer para a nossa cidade se desenvolver? Dar emprego para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho agora. Nós somos uma cidade que tem várias faculdades. Né? Acho que tem 4 faculdades, estava vendo um dia, parece que estão 4 ou 5 faculdades temos aqui na região. Então nós somos um polo educacional. Então essas crianças, esses jovens saibam para onde vão trabalhar, muitos vão para fora. Muita gente também vem estudar aqui, então vão para fora, não ficam aqui. Mas os que ficam aqui vão fazer o que com essas pessoas?
como usar com essa força de trabalho. Então, eu acho que realmente o que precisa na nossa cidade é uma decisão política de união. O poder administrativo, poder executivo, sociedade civil, todos juntos sentar em uma grande mesa e sentar o que podemos fazer diferente para a nossa cidade. Agora, por exemplo, nós também não temos uma representação política no Congresso Nacional forte. Na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, é pequena a nossa representação. Hoje temos 2 deputados da região, 3 deputados da região na Assembleia Legislativa. Isso também não influi nessa perda de capacidade, de capilaridade com o governo federal, o Estado até? É nesse sentido que eu falei com você aqui agora. É união política com a sociedade civil. A gente ficar debatendo grupos, e em vez de juntar todo mundo, vamos fazer o seguinte, vamos eleger um deputado da nossa cidade. Itabuna tem condição de eleger um deputado. Fernando Gomes já foi deputado aqui, foi eleito deputado aqui na cidade. Geraldo Simões também já foi deputado federal aqui na nossa cidade. Então a gente vê, se a gente unir força, a gente consegue. Não adianta ficar grupo A, grupo B, grupo C, um fala mal do outro, um critica o outro e não senta numa mesa. Vamos sentar aqui agora, vamos se unir, vamos fazer diferente, vamos trabalhar por nossa cidade, vamos fazer diferente por nossa comunidade, vamos trabalhar por nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos. Vamos fazer diferente? Então, nesse sentido, se unindo, vamos escolher o nome, quem é o deputado, quem vai ser a apresentação da nossa cidade aqui, vai ser fulano e tal. Então vamos todo mundo trabalhar por essa pessoa. Aí vem dividir votos, unir votos. Itabuna vota sempre em candidato de fora da região. A maioria dos votos vão para candidato fora da região. Mais de 80% dos votos vai para candidato de fora da região. Então, só a resposta, você me perguntou, você está respondendo. Realmente, a gente tem uma coisa aqui de votar no estrangeiro. E quem não está na nossa comunidade, envolvido na comunidade. Então a gente tem que começar a voltar, né? A voltar para a nossa comunidade, a trabalhar por nossa comunidade local. Então o que a gente pode fazer por nossa cidade, para desenvolver a nossa cidade, a nossa micro-região. E isso só pode fazer unindo forças, poder executivo, legislativo e sociedade civil organizada. Para trabalhar, vamos escolher o nome aqui, quem vai ser o nosso deputado federal? Vamos trabalhar, tem quantos candidatos? Você tem A, B, C e D. Então, desse A, B, C e D, qual tem mais chance de ganhar? Quem pode fazer melhor, representar melhor a cidade? Então, vamos trabalhar por ele? Não. Aí o prefeito, o vereador trabalha para um deputado, o prefeito trabalha para outro deputado, e cada um trabalha com um. E ficamos a cidade, a região, sem uma representação que possa realmente fazer a diferença para a nossa cidade. E para esse ano, quais são as metas do GAC até dezembro desse ano? Continuar nesse trabalho efetivo, de união, de esforço conjunto, de melhorar a nossa comunidade. Seja na violência, seja de fator educacional, seja realmente desenvolvimento regional. A gente tem a CDL, tem a ACI, que são agentes modificadores de crescimento regional. Então essas entidades têm essa facilidade de trabalhar de desenvolvimento da nossa cidade. Então, unindo com as demais entidades, a gente pode tentar fazer essa diferença, tentar, quem sabe, fazendo nossa parte, a gente possa melhorar um pouquinho o que vem acontecendo na nossa cidade e botar Itabuna num patamar melhor até do que já foi antes. Itabuna cresceu muito o que já foi. O que ela é hoje está muito longe do que ela já foi no passado. Então a gente pode trazer a nossa cidade, mas isso envolve realmente união. A palavra é união de esforço conjunto. Projetos estruturantes também para a cidade seriam importantes. Por exemplo, o último projeto estruturante que eu conheço de Itabuna foi o shopping construído há 20 e tantos anos e gerou em torno de 1.000 empregos no comércio local. Mas também esvaziou de alguma forma o comércio na Cinquentenário, que perdeu um pouco de força. E aí? Você vê que o comércio hoje, a gente vê que o mundo hoje está mudando muito. Então, a gente tem que fazer as adequações necessárias. Hoje, o comércio, o e-commerce, que é comércio por internet, está muito grande. Então, muitas pessoas que compravam no comércio local hoje compram na internet. Estava conversando com 3 amigos hoje. Eu não compro mais nada de Itabuna, não. Tudo que eu entro na internet, eu compro lá do Shopee, compro não sei onde, não compro mais de Itabuna. Eu falei, isso você está fazendo errado. Em vez de você procurar no Shopee, vê se não tem na cidade aqui, alguma loja aqui na cidade que vende, que tem esse produto. Você falou em reestruturação da cidade. Uma situação aqui que eu critico muito, já levei, já falei, se outros falam, esse dia da UES, que teve o levantamento do fórum, né, o projeto de criação do fórum, desenvolvimento regional. O governador esteve aqui na cidade, depois do governador esteve aqui, as entidades se juntaram junto ao UESC para criar
esse Fórum de Desenvolvimento Regional. E nesse fórum nós apresentamos a situação da entrada de Itabuna. Você vê quem vem de Salvador para ir para entrar para o hospital de base. Temos o hospital de base, temos o Adonias Filho, não, o Centro Cultural lá em cima. Centro Cultural é... Não, Centro Cultural não. O Teatro Candinha Dória. Tem um Teatro Candinha Dória, tem um condomínio grande ali agora, tem o hospital de base, tem o fórum, tem a maternidade, mas se você vem de Itabuna, você vem do cara de Itajuí, para entrar naquela área ali, você não tem acesso. Você tem que descer e ir lá embaixo no centro comercial para subir de novo. É um pedacinho de estrada só, que virou lixão. Se você tentar passar ali de noite, é um risco. A Volta da Cobra, que é um ponto de desova, inclusive, tradicionalmente. Mas ali eu até vejo mais como um ponto de desova, que eu não sei se você está localizando, aquele pedacinho que liga a BR-101, eu sei. aquela pista ali em cima que passa por baixo da EMASA. É onde está a Volta da Cobra. Bem, nós temos um tempo limitado. Eu vou lhe agradecer. E que mensagem o senhor deixa para os nossos ouvintes? A mensagem que eu deixo é que procuramos realmente trabalhar de forma ética, trabalhar de forma justa e principalmente tentar trabalhar com união dentro da nossa sociedade. Fazendo a diferença em cada ação, em cada ato que você faça pensando no coletivo. Vamos trabalhar coletivamente e deixar o individual de lado. Muito obrigado. Bem, como é fim de semana, eu recomendo como livro Só Acontece Comigo, uma biografia feita com crônicas de Antônio Henrique Bright, que faz um trabalho, inclusive, bem-humorado, falando de coisas sérias. Bem, quanto a filme, uma sugestão, é um filme de 1962, que é O Homem que Matou o Facínora, com John Wayne e James Stewart. É um filme de John Ford, que é um clássico, e que discute três coisas: a importância da educação, da liberdade e da democracia. E que também fala do papel da imprensa na sociedade. Também, para terminar, fica aqui um comentário. Foi encerrado ontem em São Paulo o 2º Seminário de Emergência Climática em Cidades, que foi realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, inclusive com a participação de uma arquiteta itabunense, Lara Montalvão. Muito obrigado, bom final de semana para todos. O assunto com o jornalista renomado Kleber Torres, né? Já passou aí por N veículos de comunicação de todo o Brasil e, para a nossa alegria, né? Ele está aqui com a gente, na nossa terrinha aqui, comentando e entrevistando. O assunto se você perdeu desde o início, você pode entrar no nosso site, no nosso aplicativo, tviplay.com.br, e você lá vai rever essa entrevista na íntegra, a hora que você quiser, quando você quiser, mobile. A gente está também no YouTube. Você também no YouTube pode pesquisar lá, né? O nome do programa ou do quadro, o assunto TVI News, que você vai achar o programa de hoje, o assunto com Kleber Torres, e aí você vai ver na íntegra, se você chegou tarde, né? Olha, gente, já estamos aí no finalzinho do programa, final de semana chegando, com essa chuvinha gostosa, né? A sexta-feira promete ser assim até as 4 da tarde, pelo menos em Itabuna. A partir daí o sol volta a brilhar timidamente entre nuvens e amanhã o sol deve aparecer com mais força, mas com possibilidade de algum momento de chuva, tá bom? Isso serve também para Ilhéus. O dia também amanhã promete ser com sol no início da manhã, mas no período já da meio-dia para tarde, algumas nuvens esparsas passarão aí pelo céu. Na segunda-feira, no domingo e na segunda, o tempo promete voltar a chover em Itabuna e também em Ilhéus, tá certo? Então fica a dica aí, a previsão do clima-tempo para você ficar por dentro de como vai ser o final de semana. Olha, gente, falando de política local, o ex-candidato a prefeito de Itabuna, deputado estadual, Fabrício Pancadinha, já disse aí aos 4 cantos que vai para a base do PT e tudo mais, todo mundo já sabe disso.
Mas agora tem uma novidade. Ele convidou o governador, que ele quer chegar na cidade com a presença do governador para inaugurar aí, né, algumas obras aqui em Itabuna. Então já marcou aí com o governo do estado, ele quer vir de braços dados com Jerônimo. Isso é bom ou ruim? Isso é bom para ele ou é ruim para ele? Ora, não pela presença do governador, eu deixo claro, mas pela sua falta de posição na política. Isso pode ser queimação para a carreira do Pancadinha, do Fabrício Pancadinha. Eleitores em cidades como Itabuna não costumam perdoar duas coisas: traição e também indecisão. Nós já tivemos vários políticos em Itabuna que se queimaram ou sucumbiram nas urnas devido à traição e também por indecisão. O eleitor ele gosta de pessoas decisivas, pessoas que decidem, pessoas que têm atitude, pessoas que ficam em cima do muro, que não sabem para onde vai, que dança de acordo com a música. O eleitor não costuma fidelizar, não gosta desse tipo de político. O Pancadinha, quando deixou a campanha de prefeito derrotado, sequer veio a público agradecer os poucos votos que teve, sequer deu uma satisfação ao seu eleitorado, tratou o eleitor dando as costas, sumiu. De repente, aparece, mudando de base, mudando de lado, desrespeitando toda aquela votação que ele teve, e agora quer abraçar o governador, quer aparecer abraçado com o governador. É um direito dele? É, mas tudo tem métodos para ser feito, Pancadinha. E a política não é diferente. Aliás, eu diria que na política tem que ser dessa forma, tem que ser com metodologia. Você não pode simplesmente virar as costas para o seu eleitor e daqui a pouco aparecer já em outro lado, em outra ideologia, em outro segmento. Você não tem bagagem ainda para isso, Pancadinha. Olha, vou dar um exemplo para você do ex-político, né, que faleceu, Fernando Gomes. Fernando Gomes era do MDB, foi fundador do MDB, sempre foi de esquerda, né, desde o seu início de carreira política. Aí, chegado um dado momento, ele viu que se não se aliasse ao carlismo, ele não poderia trazer grandes obras para Itabuna. E ele queria terminar o hospital de base, queria trazer o viaduto ali para o Trevo da Morte. O que é que ele fez? Ele comentou com a base primeiro, discutiu com sua base, que era da esquerda, se aliou primeiro ao deputado Luiz Eduardo Magalhães, e através do Luiz Eduardo Magalhães, que era uma pessoa que conversava com todo mundo, ele chegou até o pai do Luiz Eduardo Magalhães, que era o senador Antônio Carlos Magalhães, e naquela época governador. E assim foi feita uma mudança em forma de um evento. Olha, Fernando Gomes, para o bem de Itabuna, se uniu ao seu maior inimigo. Aí é um fato. Agora você some da parada depois das eleições, não dá satisfação ao seu eleitor, aquele que votou em você para ser prefeito, mesmo que você não ganhou, mas você teve ali um número de votos, você tinha que agradecer essas pessoas. Aí você muda de lado, sem fazer uma reunião com sua base, sem chamar para discussão o seu eleitor e dizer assim, é bom para mim, o que é que vocês acham? Eu devo mudar? Aí já aparece agora querendo abraçar o governador e dizer, não, sou eu que estou trazendo o governador para Itabuna. Não é por aí, né, Pancadinha? Aonde fica o eleitor que vai votar no final, daqui a um ano e pouco, né? Vai votar aí para deputado, para governador. Será que você saiu na hora certa, da maneira certa? Então, política tem seus percalços aí no caminho. E esses percalços, às vezes, vocês mesmos colocam. Então, o Azevedo pagou e está pagando um preço alto. Talvez nunca mais volte para a política. Porque quando ele foi alijado do processo pelo ACM Neto, ele também se escondeu. Ele não foi macho para chegar na imprensa, reunir a imprensa e bradar ali aos quatro cantos que foi uma cachorrada que fizeram com ele, que era uma molecagem aquilo que fizeram com ele, que ele não admitia, e para quem ele ia direcionar o seu voto. Ele não fez isso, ele não respeitou o eleitor. Então,
Como é que você quer da próxima eleição chegar aqui e ter voto? Como é que você quer na próxima eleição ganhar voto? Não é por aí. Eu acho que o Pancadinha está precisando de uma assessoria política. Uma assessoria política de bom nível, né? De um alto nível técnico para direcionar as suas ações. Porque senão você vai morrer na praia. De vereador já foi uma vitória grande sair a deputado estadual e ganhar. Aí você está desconsiderando tudo isso. Quem foi esse eleitor que lhe levou até lá? Será que ele vai te acompanhar do outro lado? Fica aí uma interrogação, tá bom? Olha, a gente está quase chegando ao final do programa, mas já que eu estou falando de política, né? Eu queria lembrar que o prefeito Valderico Reis fez um passeio agora recente, né? Foi num grande evento da China para tentar atrair alguma coisa para o município de Ilhéus. É válido? É válido. Tem que fazer isso mesmo, porque empresa no Brasil a gente pode contar de dedo e elas não querem sair de São Paulo, Santa Catarina, do Sul, né? Algumas poucas estão aqui no Nordeste. Então você tem que buscar inovação, principalmente a inovação tecnológica. A gente está falando aí de energia solar, baterias fotovoltaicas, né? Para alimentar essa energia solar, para ficar off-grid, independente da empresa de energia. Hoje a gente tem carros elétricos, motos elétricos, ônibus elétricos. Agora, o prefeito sozinho lá na China não vai conseguir muita coisa. Aí eu pergunto ao prefeito Valderico Reis, por que o senhor não fez parte da comitiva do governador quando ele foi à China? Será que ele não deixaria o senhor acompanhar essa comitiva, o senhor como prefeito de uma cidade importante aqui em Ilhéus? Porque o senhor teria muito mais força junto com o governador para reivindicar ali uma fábrica para o município de Ilhéus do que sozinho. Ora, há um mês atrás o governador vai lá na China junto com o ex-governador, hoje ministro, vai com vários secretários, ministros, quase todos os ministros do Lula estavam lá, o próprio presidente Lula foi lá. Então eu, no seu lugar, eu teria pedido para fazer parte dessa comitiva. Por que não? Olha, já que a BYD está instalando uma grande fábrica na Bahia, eu quero que alguma dessas fábricas que prestam serviço para a BYD seja instalada lá no sul da Bahia. Não é tão longe assim, né? Aí, ontem mesmo a gente divulgou aqui na televisão, no TV News, com o Joab, vai ter uma empresa fabricando vidro aqui em Belmonte para fornecer vidro para a indústria de energia solar, de placas de energia solar, que vai se instalar em Camaçari. Então, por que uma fábrica de para-brisa, por exemplo, de carro, não pode ser aqui também, né? Tem matéria-prima aqui, porque o vidro ele é feito à base de um tipo especial de areia. Aqui Ilhéus tem, como Belmonte tem. Então, isso é viável, né? Mas isso não vem só o prefeito indo lá. Não, gente. Tem que aproveitar o momento ali, o lobby do governo federal, governo estadual. Aí a prefeitura de Ilhéus apareceria forte e com certeza traria algum investimento para Ilhéus. Claro que o Porto Sul vai ser beneficiado nessa viagem do governador e do ministro, né? E do presidente, porque a China vai investir no Porto Sul e na ferrovia. Ilhéus, claro, vai ser beneficiada, mas Ilhéus poderia tirar mais proveito disso, né? E trazer, quem sabe, para esse polo aí da ferrovia leste-oeste, algum tipo de empresa que vai necessitar aqui, dentro desse contexto, né, macro, esse trabalho que vai ser desenvolvido pelo Porto Sul. Então fica aí a nossa dica e o prefeito tem a palavra aqui na hora que quiser, viu, prefeito? Pode nos contatar e nos explicar, né, o porquê o senhor não foi à China ou não procurou saber do governador a possibilidade de ir junto para buscar essas inovações para Ilhéus ou trazer algum tipo de investimento para Ilhéus. Porque nós sabemos que o senhor é de um partido que é oposição ao governador, mas nessa hora que já passou a eleição, não tem mais partido, né, prefeito? O partido agora é Ilhéus. E o governador já disse que está lá de braços abertos. Então, acho que o senhor tem que forçar a barra mesmo, ir lá, cobrar dele que termine essa duplicação aqui da BA-001. Ficou horrível ali.
tem que terminar, está sujeito até a causar acidente aquela obra inacabada, né? Tem que terminar logo aquela obra. Tem que fazer outras obras estruturantes para Ilhéus, até por conta do Porto Sul. Então, acho que está na hora desse diálogo aprofundar mais. Necessariamente, isso não quer dizer que o prefeito tenha que ir para o PT. Não. A eleição, gente, é daqui ainda muito tempo, falta mais de um ano para a eleição, né? Muito mais de um ano. Então, agora é hora de trabalhar. E na hora de trabalhar, a gente não olha partido, né, prefeito? Então, vamos atrás aí do governador. Tenho certeza que ele será acessível, como já foi. Eu soube que ele já lhe recebeu lá, né? E vamos tratar dessas obras inacabadas em Ilhéus. Vamos cobrar do Jerônimo. Botar sebo nas canelas e vir trabalhar, terminar a obra, porque senão ele não vai ter voto aqui em Ilhéus na próxima eleição, que é o ano que vem. E ele sabe disso, né? Então, acho que está na hora de cobrar. Outra coisa, prefeito, cobre dele também, ali, ó, do Banco da Vitória até Ilhéus, quando foi inaugurada a ABA, né, 649, a ponte que vai dar acesso ali vai sair no Banco da Vitória. E aí vai afunilar esse trânsito ali, vai ser uma loucura. Então, cobre do governador para que ele também duplique ali aquele trecho entre o Banco da Vitória e a rodoviária de Ilhéus. É um trecho curto. Tenho certeza que se o senhor pedir, o governador vai fazer. Para que na hora que inaugure essa duplicação aqui, não fique esse funil ali, porque vai causar congestionamento, acidente, né? As pessoas vão acostumar a andar em alta velocidade e quando chegar ali vai afunilar. Então está na hora de cobrar isso do governador. E tudo isso faz parte aí também do projeto Porto Sul, porque Ilhéus tem que ter mobilidade. Quando começarem a passar grandes carretas e, né, caminhões, tratores, máquinas para o Porto Sul, vai ficar difícil trafegar em Ilhéus se não tiver as vias de escoamento. Então fica dada aí a nossa sugestão. O convite está feito. Se quiser vir ao programa, será um grande prazer, viu, prefeito? Por hoje é só, estamos chegando ao final. Vamos falar de futebol já aqui com o Marcelo Santos, né, com o Nino. Ontem já teve aqui o presidente do Grapiúna, que está se queixando aí com razão. Está sendo tratado com indiferença pela Prefeitura de Itabuna. 2 pesos, 2 medidas, né? São 2 times na cidade. O Grapiúna, que veste amarelo, e o Itabuna, que veste azul, tem mais tradição, tudo bem. É um time já, né, carimbado aí, com muito tempo na praça, já jogou o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas não justifica, se a prefeitura quer dar ajuda, só dá um time, porque o presidente do time é vereador, é porque o presidente do time é Ricardo Xavier, tem que dar os 2, né, prefeito? A Imasa patrocina o Itabuna, que disputa a Série B. E por que não patrocina o Grapiúna, que disputa a Série B? Qual é o problema desses 2 pesos, 2 medidas, prefeito? O dinheiro é público, prefeito. Se está dando 200 mil ao Grapiúna, dá 200 mil ao Itabuna, dá 200 mil ao Grapiúna também. Se não pode dar 200 a cada um, dá 100 para o Itabuna e 100 para o Grapiúna. Mas prestigia os 2 são da cidade. Eu não entendo isso. Sinceramente, não dá para entender, viu? Eu acho que se fosse político, prefeito, eu seria justo. Ou o mais possível justo, que ninguém é justo, né, totalmente. Mas chegaria próximo da melhor justiça. Olha, já que eu vou dar 100 ao Itabuna, eu quero que a Imasa dê 100 também para o Grapiúna. A gente vai investir nas 2 equipes, que elas tenham as mesmas chances de chegar lá e disputar a Série A. Então fica aí a nossa crítica também à Prefeitura de Itabuna, a Imasa, que está dando esse dinheiro ao Itabuna. É mais de 200, eu soube que chega perto de 280 mil, né? Ao Itabuna. E nada, 0,0 para o Grapiúna. Então, o Álvaro tem toda a razão em criticar, né? E lamentar porque o Grapiúna não está sendo ajudado pelo município de Itabuna, se o time é de Itabuna. Tem torcedor também em Itabuna. Já disputou várias vezes o Campeonato Baiano da Série B. Está tentando ir para a Série A. Então, é lamentável, viu, prefeito? Seja mais justo. Vamos lá, dá ao Itabuna, mas dá também ao Grapiúna. Né? Divide. Tem 280 mil, não vai só para o Itabuna. A Imasa, presta atenção, Imasa. É que esse pessoal que veio para a Imasa, o prefeito trouxe, esse pessoal não é de Itabuna. Eles nem sabem o que é Itabuna. Então, o prefeito mandou, ele botou todo o dinheiro no Itabuna.
Não, o Itabuna tem outra equipe, tem o Grapiúna. Então pega o 280, divide no meio, bota 140 para o Grapiúna, 140 para o Itabuna. Simples assim. Fica dado o recado aí, né? Porque, infelizmente, vem gente de fora trabalhar na cidade e aí não procura se informar quem é o Itabuna, quem é o Grapiúna. Os times são da cidade, então vamos ajudar os dois. Aí. Olha, gente, por hoje é só, tá chegando o esporte. Segunda-feira estaremos de volta aqui com você, tá bom? Aproveite bem a tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana. Ô, Marcelo,